Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o King e espero que gostem deste vídeo. Imagine um mundo onde dragões andam entre nós, vestindo armaduras de escamas impenetráveis. Neste reino, um jovem protagonista embarca em uma missão aparentemente simples, para investigar a porta de um alquimista abandonada há 100 anos. O que seu mestre não lhe disse é que esta tarefa seria repleta de perigos insuspeitos, e um encontro com uma criatura mítica mudará seu destino para sempre. Enquanto caminha por penhascos perigosos, um descuido lhe custa caro. Ele acaba caindo do penhasco e se machucando gravemente. Antes de desmaiar, ele vê a silhueta do que parece ser um dragão. Provavelmente seria comido. Abrindo os olhos, ele se pergunta em voz alta se ainda está vivo. Uma voz lhe diz que sim, que embora tenha machucado o ombro e as pernas, conseguiu mantê-lo vivo. A estranha criatura, que parece um experimento meio humano e meio dragão, pergunta por que ele estava naquele lugar. Com uma voz séria, ela pergunta se ele é um ladrão em busca de tesouros. Se for esse o caso, ela o eliminará. Assustado, ele diz para ela esperar, que ele estava apenas procurando flores e minerais curativos. Ele mente, dizendo a ela que não sabe nada sobre isso. Ao ouvir isso, o dragão homúnculo diz para ele ficar aqui por um tempo enquanto ele se cura, mas com uma condição. Aproximando-se, ela diz a ele que em troca de seu tratamento médico, ela quer que ele se torne seu marido enquanto ele estiver lá. Ele não sabe o que dizer. Depois presumimos que ele disse sim, porque nos mostram como ela preparou muita comida para ele. O garoto diz que não pode comer. A criatura interpreta isso como significando que já ele está gravemente ferido. Não consegue comer. Então ela tenta alimentá-lo pessoalmente. Dando-lhe comida, ela pergunta se está saborosa. Enquanto ele mastiga, ele pode senti-la crocante com um gosto azedo. Não tinha um gosto bom, mas ele não conseguiu dizer a ela. Só Deus sabe o que ela faria com ele se a irritasse. Então, com um sorriso nervoso, ele diz que está uma delícia. Ela percebe e fica desapontada, dizendo que realmente não pode ter um gosto bom. Ela tentou fazer a receita de um livro, mas parece que foi um fracasso. Ela diz a ele que quer saber de que coisas ele gosta, porque é dever de uma esposa saber do que seu marido gosta, ou assim dizem os livros. Ela diz a ele que está feliz porque ele foi atencioso com ela. Mas já que ele mentiu para ela e disse que ela estava deliciosa, agora ele vai ter que comer tudo. Então abra a boca, querido. Já em seu quarto, vemos como ele está prestes a explodir de tanto comer. Sem perceber, a dragão estava na frente dele. Aparentemente, ela quer dormir com ele. É isso que os casais fazem, certo? Ela tinha lido em um livro. Ele não pode recusá-la e eles acabam dormindo na mesma cama. Ela pergunta a ele por que seu rosto está vermelho se eles estavam apenas deitados um ao lado do outro. O protagonista é sincero e diz a ela que há muitas coisas que ele quer perguntar a ela, mas ele não sabe se será a coisa certa a fazer. Ele muito tolamente pergunta a ela se ela gosta de livros. Ela responde que sim, pois eles a ajudam a aprender muitas coisas. Sua mãe colecionava livros, então ela lhes dá muita atenção. Os livros lhe contaram muitas coisas, mas nunca lhe contaram sobre a doença de sua mãe, a tosse, o vômito de sangue, a perda de peso e depois a morte. Ela estava relutante em perder mais coisas preciosas, e desde então ela sempre esteve sozinha. Ela diz a ele que desde então ela se sente muito solitária quando dorme. Ele faz outra pergunta a ela, por que ela o queria como seu marido? Ela diz que nos livros há muita conversa sobre amor, afeição e casais. Ela só sabia sobre afeição por sua mãe, então ela queria aprender sobre o resto com ele. Felizmente, ele acabou sendo gentil. Ela estava com medo que ele ficasse com muito medo de vê-la. Ele diz a ela que se sente mal pela solidão que ela está passando, mas que o que ele está fazendo é apenas trabalho e ele não pode se sentir emocionalmente apegado a ela. Ela o corrige, dizendo que ele não precisa ser tão educado ao falar com ela. Dito isso, a conversa termina. Depois de um mês, parece que os dois passam muito tempo juntos. O protagonista comenta que passou os dias tranquilos, trazendo alegria para a garota dragão. Ele também não entende como é estar em um casal, mas mesmo com sua habilidade maior, ele demonstra afeição por ela como se fosse da família. Depois desse tempo, suas pernas agora estão bem. Então, o protagonista menciona que ele deve terminar sua tarefa. Dito isso, sem que a mulher dragão percebesse, ele verificou todos os cômodos da casa. Ele notou que havia sinais de uma briga em todos os cômodos, o que explicaria todas as cicatrizes que a menina dragão tem em seu corpo. Finalmente, ele chega a um último cômodo, que está trancado com segurança. Ao entrar, ele percebe que não há nada lá. O protagonista, vendo um pedaço de papel no chão, percebe que o que quer que estivesse lá já foi levado embora.
E após uma inspeção mais detalhada, ele percebe que havia um caderno. Lendo-o, ele percebe algo quando de repente uma voz atrás dele aparece. Era a mulher dragão, que o chuta contra a parede. Ela diz a ele que não há mais nada lá dentro, que tudo foi roubado e não há mais nada de valor. Ela diz a ele, em lágrimas, que confiava nele, ao que ele responde que ela está cometendo um grande erro, porque o diário é a prova disso. O protagonista percebe que as pessoas que entraram lá não deixaram nada para trás, exceto os resultados e produtos da investigação. Eles deixaram o diário porque não tinha nada de valor. No entanto, ele diz a ela que é muito mais valioso do que os resultados ocultos da investigação, porque no diário, sua mãe escreveu sobre os momentos bons que teve com ela. O protagonista diz a ela que os homúnculos geralmente não têm nomes, pois geralmente são codinomes para evitar qualquer apego emocional, devido à sua natureza descartável. Apesar disso, ela recebeu um nome e foi criada como filha. A coisa mais preciosa que sua mãe tinha não eram os resultados da pesquisa, mas a coisa mais preciosa era ela, ou seja, a dragoa chamada Afe. Ela pergunta o que ela tem protegido até agora. O protagonista diz a ela que ouviu dizer que há quase 100 anos alquimistas radicais estavam levando várias pesquisas deste lugar. Os alquimistas desde então servem como uma lição. Ela foi magoada por isso, e é algo que ela não pode perdoar. Uma compensação honesta não compensará isso. O protagonista diz a ela que seu trabalho era investigar as condições atuais daquele lugar. Se ele for muito preciso em seu relatório, ninguém deve voltar a este lugar. O protagonista agradece a ela por tudo. Dito isso, ele diz a ela que irá se aposentar. Antes de sair, o protagonista pede desculpas por ter traído sua confiança, o que certamente se tornou uma lembrança amarga para ela. Então ele decide ir embora, mas de repente ela o impede dizendo que ele não será uma lembrança amarga. Ela diz a ele que as memórias que ela passou com ele e sua mãe são muito preciosas para ela. O protagonista fica triste e olhando para ela, olhando para o lado, dizendo: "Desculpe por impedi-la. Por favor, não esqueça de mim." Quando de repente o protagonista agarra seu braço dizendo para ela ir com ele. Ela remove seu braço dizendo a ele que o acordo que eles tinham era até que ele se recuperasse. Ela deixa claro para ele que eles eram apenas um casal temporário, que não há necessidade de se preocupar com ela. O protagonista, determinado, diz a ela que se for assim, ela agora o conhece bem, e ele a conhece agora, então ele a pede para se tornar sua esposa. Ela responde que não pode. O protagonista fica desanimado. Ela estende o braço dizendo a ele que uma mudança equivalente não é suficiente, que de agora em diante tudo o que ele sabe, ela quer ver com ele, não apenas ouvir. O protagonista faz um comentário sobre se é verdade o que dizem sobre a ganância dos dragões. Ela acaba pedindo uma promessa para eles fazerem coisas juntos, ao que o protagonista aceita, encerrando assim essa linda história. Dê um like no vídeo se você chegou até o final, cuide-se da vida e que Deus te abençoe.